Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Senhor, que o Senhor nos visite nessa manhã, Espírito Santo. Com a tua graça, com a tua misericórdia, que o Senhor faça frutificar a semente que vai ser lançada nessa manhã, Pai. Que o nosso espírito, Senhor, esteja aberto para receber a tua palavra, Senhor. Que o espírito da revelação esteja sobre nós, Senhor. Que o espírito da profecia esteja sobre esse lugar. Para que a tua palavra possa se fazer carne em nós, Deus. Em nome do Senhor Jesus é que nós te agradecemos, Pai. Amém. Nas últimas semanas, desde umas 3 semanas para cá, em que o Senhor falou muito, e eu ministrei muito sobre graça, sobre o que era graça e o que era lei. E todas as vezes que o homem tenta institucionalizar ou facilitar a forma de ensinar a palavra de Deus, a gente cai num erro, que a gente tenta substituir o Espírito Santo. Todas as vezes que você cria um mecanismo para automatizar o ensino da palavra, para simplificar, no sentido de você entender que o outro é leigo, então eu preciso criar uma forma institucionalizada, uma apostila, alguma forma de explicar isso. O problema é que isso perde o sentido, porque a única forma da palavra ser real e ter efeito é se ela se transformar carne em mim. Ela pode ser o mais explicada possível, ela pode ser o mais teórica e explicativa num livro, o mais simples de se entender. Isso não resolve o problema, porque não se trata de complexa ou simples ela é, mas de que ela seja aplicada, entre em mim e se torne verdade em mim. E isso é o problema de quando uma série de conceitos que Deus criou começam a se tornar teologia. Porque aí todo mundo sabe ela na cabeça, e ela é tão complicada, ela se torna tão firme como pedras, como mandamentos na mente, que ela perde o sentido. E ela realmente era para ser simples, mas quem simplifica ela é o Espírito Santo. É o Espírito que, quando bate dentro de mim, pega algo extremamente complicado e faz com que aquilo seja uma verdade dentro de mim. Isso era Jesus. Algo simples, reunindo em si tudo que já tinha sido ensinado. E isso acontece com graça e lei. Se tornou um conceito teológico tão forte, graça e lei, que todo mundo que você perguntar sobre graça e lei fala, não, lei é o Velho Testamento, graça é o que eu vivo na graça. Por quê? Não, porque o Novo Testamento é a graça, o Velho Testamento é a lei. E o que isso de fato aplica na tua vida? Qual é o entendimento disso no teu dia a dia, na tua vida, no teu ser? Não sei muito bem. Mas então Deus criou algo simplesmente para que fosse transferido através de palavras. Mas não é algo que criou vida em você e que você entendeu o porquê. Não. Então, como um escriba, a gente só repete para diante. Então o novo convertido chega, você passa para ele aquele mesmo pacote. Graça e lei. Lei e graça. O que é? A lei era quando era por mandamento. Graça agora é que não é mais mandamento, é Jesus. Tá, por quê? Na prática, o que é isso? Por que Jesus fez dessa forma? Porque o Senhor criou esses caminhos. Então, teologicamente, você também pode buscar explicação para isso e explicar teologicamente para os outros, mas não resolve nada. Porque se isso não for uma natureza, um entendimento dentro de mim, que eu consiga no dia a dia aplicar e entender, isso não vai me transformar em nada, e não transformar o que está ao meu redor. É uma igreja cheia de teologia, cheia de conhecimento e pouca aplicação, e poucas cópias de Jesus sobre a terra. Lei e graça nada mais é do que o homem tinha a natureza de Deus. O homem perdeu a natureza de Deus. Deus sabia que para devolver a natureza ao homem era necessário um sacrifício perfeito, um remidor, um Cristo. Esse Cristo viria só lá na frente. Então, antes que o Cristo viesse, o homem, na sua natureza, ia fazer o que era errado. Porque agora a terra ia produzir espinhos e abrolhos. Essa terra aqui ia produzir coisa ruim agora. E o homem não tinha, embora ele tivesse discernimento, porque o homem nunca perdeu o discernimento, o homem nunca perdeu o seu espírito. E o espírito é uma ferramenta de comunicação com Deus. Então o homem conseguia lá no íntimo discernir certo e errado, mesmo sem lei. O homem caído, entregue à sua natureza errada. O que foi a lei? Foi Deus vindo falar, eu vou fazer uma aliança com vocês para conservar vocês. Então vocês vão ter vontade de pecar. E é impossível perder a vontade de pecar, porque a natureza está caída. Eu vou dar para vocês uma lista do que não fazer. E eu vou criar uma aliança, e vamos estabelecer uma aliança no mundo espiritual aqui,
e tem que ter derramamento de sangue, por isso corta o prepúcio do macho. A nossa aliança está feita. Vocês obedecem o que está aqui, não interessa se sentem vontade ou não. É só de obedecer o que está aqui. Obedeceu e continuem obedecendo, e vocês estão dentro da aliança. Até que eu traga o Cristo, porque quando o Cristo vier, você não vai mais obedecer, porque eu estou mandando. O Cristo é a possibilidade de que você tenha vontade de fazer o que está escrito aqui nessas leis. Aqui está escrito, não cobiçarás a mulher do próximo, está escrito na lei. A lei é só um step, até que eu possa transformar a tua natureza. Você hoje quer a mulher do próximo, está embutido isso em você na queda de Adão. Eu vou escrever aqui, não deseja a mulher do próximo. Você não é mais indesculpável, porque antes, como estava no bom senso interno, você podia dizer, eu não sei muito bem. Agora eu escrevi, não faça. Mas eu estou com vontade, Deus está dizendo, eu não vou te julgar pela tua vontade. Eu vou te julgar por você fazer ou não. Então você pode passar a vida desejando a mulher do próximo. Se você não tocar nela, você está na minha aliança. Por isso que na lei é, se alguém for pego em pecado. E em Jesus ele fala, só de desejar no coração já é pecado. Na lei Deus está falando, eu sei que você não é capaz. É impossível a você resolver os teus desejos. Obedeça. Se prenda nela. Faça o que está escrito. Isso era a lei. Deus não esperava que você fosse transformado. Ele esperava que você se preservasse do erro. E com isso, pela aliança de Abraão, ele te pegava. Aí vem a graça. O que é a graça? É a possibilidade de que eu não deseje mais a mulher do próximo. Por isso é um processo em que eu vou migrando, eu vou saindo da lei e entrando na graça. Por isso que se eu não entender isso, eu entro na hipocrisia de que eu aceitei Jesus, eu vivo a graça. É mentira. Todo mundo que chega a Cristo chega pela lei. Todo mundo que chega no Evangelho, chega e começa a não fazer as coisas, porque aprende que é errado e não porque perdeu a vontade. É uma transição, em que você pode olhar na tua vida hoje e ver que muita coisa você ainda está fazendo na lei, e não é problema, que seja pela lei se ainda não for pela graça, continue na lei. A lei não te condena, o que condena é a desobediência à lei. Jesus não veio abolir a lei, na verdade ele não veio abolir a lei mesmo, mas quando ele fala sobre a lei, o Evangelho foi dado, a graça foi dada porque era impossível ao homem viver debaixo daquilo, ele não conseguia, cedo ou tarde ele tropeçava na lei, e a Bíblia diz que quem tropeça em um só princípio da lei, tropeçou nela inteira. Por isso Cristo veio, para que essa natureza, essa lista pudesse ser colocada dentro de mim. Então Jesus fala, coma de mim, eu sou a lei, para que ninguém mais tenha que te lembrar o que está escrito, esteja dentro de você. Então é um processo, eu sair da lei e entrar nesse lugar de graça. Então a ideia de que, mas é hipocrisia, porque eu não estou sentindo, você não vai sentir mesmo. A tua natureza ainda está presa em lei, em algumas coisas. O povo da velha aliança, o povo de Israel, você vai olhar e vai falar, eles viviam em extrema hipocrisia. Porque eles não sentiam, eles obedeciam. Era uma aliança baseada em obediência e não em natureza. A nossa com Cristo é baseada em natureza, mas é uma natureza que vai sendo gerada em mim. Por isso que conversão não é aceitação de Cristo. Conversão é um processo em que eu vou sendo transformado. Esse processo para à medida em que eu resolvo quebrar uma lei, porque ela não condiz com o que o meu espírito, com o que minha alma está desejando ou entendendo como certo e errado. Por isso que a palavra, em última instância, a palavra é a espada que separa a alma de espírito. É aquilo que eu estou aqui, andando na graça, embora ainda tenha algumas coisas que eu vivo na lei. E quando eu tenho vontade de fazer algo, e que eu fico no ponto de, será que eu faço, será que eu não faço? Onde é que eu separo, se é o meu espírito ou a minha alma que está me movendo nisso? Usa essa espada aqui. Volta para a lei. Não farás. Bom, não farás, não farás. E se eu ainda estou sentindo vontade disso, é só um apontamento. É só o Senhor me mostrando, nesse ponto você ainda está na lei. Nesse ponto você não faz por obediência. Você não faz porque a sua natureza já entrou nesse lugar. Isso é o negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Quer andar após mim? Quer me seguir? Nega o que você está com vontade e toma a tua cruz.
Isso é um processo em que você vai se transicionando de graça, de lei, para graça, até que Cristo seja pleno em mim. O que é que sustenta esse processo de transição? Fé. O processo entre o que eu sou e aquilo que Deus disse que eu vou me tornar é fé. Fé, querido, não é acreditar em algo que Deus disse. A fé, ela serve para trazer para cá o mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. A gente estava morto. Quando Deus soprou o Espírito em Adão, diz que ele se fez alma vivente. Nós vivíamos sem essa alma vivente. A nossa alma vivia morta em nossos delitos e pecados. Nós tínhamos desejos de morte, do que nos conduz à morte. O que a fé faz? A fé, ela permite, ou ela me possibilita trazer para cá uma realidade que está no céu. Venha o reino de Deus, que venha o reino, que seja feito na terra como no céu. A fé é esse portal. É eu crer que essa realidade que o Senhor falou que existe a meu respeito é mais real do que a que eu estou vivendo aqui agora. Por isso que todas as vezes que você chega no Senhor, uma das primeiras coisas que acontece com você é Ele falar algo a teu respeito. Uma profecia, uma palavra. O que Ele está fazendo com aquilo? E algo normalmente totalmente contrário ao que você vive hoje. Uma loucura. O que Ele está fazendo? Ele está falando, existe uma realidade paralela à realidade que você vive, que é essa aqui. Ele dá um vislumbre para você. Ele fala, eu te dei uma porção de fé, e com a tua fé, você traz aquilo para se tornar real aqui. A fé é o que sustenta esse processo. Porque todas as vezes em que eu começo a brigar para me colocar debaixo desse lugar, de lutar contra a minha natureza, cravar ela numa cruz. E cruz é preço de lei. Jesus foi condenado pela lei, ainda que injustamente. A lei condenou Jesus. Debaixo de mentira, sim, mas com base numa lei. Então, todas as vezes que você tenta se colocar nesse lugar, e que você se coloca nesse lugar de seguir a Jesus, e de carregar a tua cruz, isso começa a ficar pesado. E a primeira coisa que vem sobre nós é dúvida do que eu estou fazendo. O que sustenta esse processo é fé. Jesus teve que ter fé. Jesus achou que tinha sido abandonado por Deus. Pai, porque você me abandonou? Deus não tinha abandonado, mas o desespero de Jesus foi tão grande, a ponto de imaginar que tinha sido abandonado. O que segura Jesus num ponto daquele? De não chamar as legiões de anjos, arrancar ele dali? Fé. Eu creio, eu sei o que o Pai me falou, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que existe uma realidade espiritual de um reino que me foi prometido. Eu sei, como homem, Jesus estava dizendo, eu sei, eu creio. E por crer, ele se move em cima daquilo e ele atrai o reino. A gente fala de fé, e é outro conceito que é tão banalizado, por nós usarmos muito, e ela começa a perder o sentido. Fé como sendo crença em que algo vai acontecer. Também é isso. Mas a fé não nos foi dada para isso. Adão não precisava de fé. Adão se relacionava com Deus de forma clara. Fé é a capacidade que a gente tem de trazer o ambiente de Adão de volta ao nosso redor. Mas se a gente não entender qual é o propósito disso, o que é fé, o que é obediência, a gente vai entrar em legalismo. Obediência sem fé é legalismo. Ela me joga nesse lugar. Sem você crer o que é que tem que ser manifesto, ela se torna legalismo. Quando o Senhor se revela a Pedro, querido, quando Jesus está falando com Pedro, e Jesus pergunta para Pedro, pergunta para todos os discípulos, quem estão dizendo os homens que eu sou? O que eles falam de mim? Eles falam, uns dizem que é Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Ele fala, e vocês, quem dizem que eu sou? E Jesus fala, você é o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus fala, o que você recebeu aí não é uma revelação, não foi por carne. Esse entendimento que você teve da minha identidade não veio por carne, isso só vem pelo Espírito. Eu estou dizendo, revelação de identidade vem pelo Espírito. E quando ele revela quem era Jesus, Jesus revela quem é Pedro.
Ele fala aí, sobre essa pedra, você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou estabelecer a minha igreja. Sobre essa palavra que você acabou de lançar, do Cristo, eu vou estabelecer a minha igreja. A fé, querida, ela serve em primeiro lugar para revelar a identidade. Quando você descobre Jesus, quando nós descobrimos quem é o Cristo, o primeiro propósito de descobrir quem é o Cristo, não quem é Jesus, Salvador do mundo. Jesus Salvador é o que todo mundo apresenta na igreja. Vem para cá, Ele salva a tua vida. Vem para cá, Ele resolve os teus problemas. O Cristo não é esse. O Cristo é aquele que vem para sofrer e padecer, para remir algo. Todos querem Jesus, poucos querem o Cristo. Todos querem chegar dentro da tua casa e manifestar milagres e a tua família bater palma para você. E a tua família falar, nossa, tua vida foi mudada pelo Evangelho, você viu como Jesus é bom? Isso não muda o mundo. O Cristo muda o mundo. O Cristo é você chegar na tua casa e você remir os pecados geracionais. E você acabar com o ciclo de prostituição na tua família. Você quebrar o ciclo de adultério, o ciclo de separação, de divórcio. Isso é remissão. Isso é o Cristo. Todas as vezes que você descobre isso no Senhor, peraí, o Senhor veio e não é só isso. Ele não veio só para arrumar minha vida. Ele vai revelar em você o que Ele espera de você. E você é isso aqui. Ele não vira para Pedro e fala, e você vai pescar muita coisa. Isso aí Ele já tinha dito. Lá no primeiro momento Ele já revela para Pedro, você vai ser pescador de homens. No primeiro momento Ele já faz milagre no barco de Pedro. Pedro já descobre a capacidade de Jesus de multiplicar as coisas no primeiro contato que ele teve com Jesus. Mas quando ele descobre a identidade do Cristo em Jesus, Jesus também vira para ele e fala assim, e sobre isso, ou seja, peso, eu vou estabelecer a igreja. Porque uma coisa é ter fé em quem Jesus é, querido. Uma coisa é você ter fé na igreja, você ter fé no pastor, você ter fé em coisas, em situações, em cargos, em lugares, em posições que as pessoas estão colocadas. Outra coisa é fé na identidade daquilo. E qual a diferença disso? Obediência sem fé na identidade gera legalismo. A Bíblia diz assim, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Amém? Aplica isso, para você entender um pouco melhor, na figura do pastor. Quem recebe pastor na qualidade de pastor, recebe galardão de pastor. Quem recebe seu pai na qualidade de seu pai, recebe galardão de seu pai. O que significa essas palavras? Quando eu recebo um profeta, o considerando profeta, eu recebo dele o que o profeta tem para dar. Profecia. Eu extraio dele baseado na forma como eu o recebo. Todas as pessoas que tiveram contato com Jesus, elas extraíram de Jesus aquilo que elas depositaram em fé sobre a identidade dele. Jesus não variava a sua identidade em função do que as pessoas pensavam. Alguns achavam que ele era um demônio e ele não se comportava como um demônio por causa daquilo. Mas quando quiseram coroá-lo como Deus, ele também saiu daquele lugar. Ele falou, a opinião de vocês não me move, mas a opinião de vocês ao meu respeito extrai de mim aquilo que vocês esperam. Quando a Bíblia fala sobre pai e mãe, e a Bíblia diz, obedeça teu pai e tua mãe para que sejam longos os seus dias sobre a terra. É isso que a Bíblia diz? Não. Honra o teu pai e tua mãe. O que ela está dizendo, não basta obediência. Você pode obedecer alguém pelo cargo que ele está, mas não está aplicando fé na identidade dele. Você pode obedecer o teu pai e tua mãe. Se você não olhar para ele, não der a ele esse lugar que é dele, e isso é honra, dar o que é de direito ao outro, você não extrai dele o que ele tem para te transferir. O que é que o pai e a mãe transferem para um filho desde que ele é gerado? Vida. Para que sejam longos os teus dias sobre a terra. Não basta dar a obediência. Isso é o legalismo. É eu receber alguém naquele cargo, dar obediência a ele, mas não ter fé na identidade que está diante de mim. No relacionamento que se dá da identidade dele comigo. Isso é legalismo. E por isso eu não consigo suportar isso por muito tempo. E por isso se torna pesado. Porque o fardo é pesado. Então quando Jesus está dizendo meu fardo é leve, e aí você olha ele falando para os discípulos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão morrer, e deem glórias quando acontecer, você fala, mas que fardo leve é esse?
Ele não está falando sobre a dor na carne, ele está falando sobre a facilidade de carregar aquilo, ainda que seja doloroso. Quando eu não tenho fé nessa identidade que eu estou me movendo, eu ando em legalismo. Porque eu entrego porque está na lei. Eu entrego a obediência porque está na lei. Mas eu não tenho fé na identidade. E cedo ou tarde isso gera morte. Em Hebreus, quando fala de Caim e Abel, a Bíblia diz que pela fé, Abel ofereceu o sacrifício melhor do que o de Caim. E por isso ele obteve testemunho diante de Deus. O que a Bíblia está dizendo ali? Os dois deram. Abel, pela fé, deu o melhor. Como assim pela fé deu o melhor? No que ele estava crendo? O sacrifício dele estava baseado em crer no que ele estava fazendo. Abel cria. Eu estou fazendo pelo sentido que tem a oferta. E não porque eu tenho que dar a oferta. Ele foi justificado por crer no que estava fazendo e não por fazer. Por isso que você pode dar dízimo, pode dar oferta, pode dar quanto dinheiro você quiser dentro da igreja. Se a tua fé não estiver correta em cima disso, isso não gera justificação. Se isso não estivesse sendo feito por honra, não gera justificação. Então a gente pode vir aqui e ensinar o que é primícia, os princípios da primícia, o que significa essa palavra, por que isso extrai coisas no mundo espiritual. Perfeito, você entendeu? Entendi. Se você não aplicar fé em cima disso, não olhar para isso, olhar para o mundo espiritual e entender, quando eu me movo assim, o mundo espiritual se move por causa disso. Tem esses princípios por trás. Deus não mente. Se eu me mover em cima disso, o Senhor vem atrás. Tem fé envolvida. Eu manifesto o resultado daquilo. Senão, não. Eu estou fazendo porque eu aprendi que é, me disseram que é. Isso é legalismo. Qual o problema do legalismo? Ele não me leva para o inferno. Lembra? É a fileira da lei. Só que ela é pesada. Ela é cansativa. Ela gera falhas, porque ela não é natureza. O que é natureza, acontece todo dia. O que é natureza, eu me acuso e me sinto pesado quando eu saio dela. Eu não preciso ficar me policiando para fazer. É natureza. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário crer que Ele exista e é recompensador. Se eu não aplicar fé nessas coisas, eu preciso às vezes voltar em práticas que você já faz. Eu já oferto, eu já dizimo, eu já obedeço, eu já faço. E você precisa voltar em todos esses pontos e entender. Existe fé em cima da identidade? Porque sem fé não gera fruto. Na lei não era necessária fé, era necessária obediência. Mas não se gerava fruto. Não se gerava multiplicação de natureza. Quando os meus filhos nasciam, eu não tinha uma natureza para transferir para eles. Eu tinha o mesmo livro de lei para dar para ele. Obedeça a isso, meu filho. Está na tua mão agora o livro de lei. E quando o neto nascer, transfere o livro de lei para ele. Por isso que Moisés, Josué, o que eles deixavam é: ensina para os filhos, transfere para os filhos, faz uma cópia da lei, conta para os filhos, ensina eles nos caminhos. Paulo, não. Sejam os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo tinha uma natureza para mostrar, para ser transferida para os filhos. Porque fé foi aplicada em cima daquela palavra. Porque eles entenderam que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem, não para a transformação da vida do homem. O Evangelho não é o poder de Deus para transformar o meu emprego e as coisas ao meu redor. Ele é o poder de Deus para me transformar. Mas para isso é necessário fé na identidade. Não é fé no que Deus pode fazer, é fé em quem Ele é. Eu sei em quem eu tenho crido e não no que eu tenho crido. Sem isso você pode andar andando com Jesus e você vai ser abalado cada vez que uma situação ocorrer. Em Lucas 8, Jesus estava com os discípulos no barco e eles estão andando. E Jesus dorme, e vem uma tempestade, e eles se apavoram. Jesus acorda, dá uma ordem para o mar, e vira para eles e fala: cadê a fé de vocês? Vocês não creem. Eles viram um para os outros e fazem uma pergunta chave: quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? A pergunta começa com: quem é ele? Eles não sabiam quem era Jesus. Eles não entendiam com quem estavam andando.
abandonaram a vida, abandonaram o emprego, abandonaram uma série de coisas e não sabiam com quem andavam. Por isso que Jesus olha para eles e fala: vocês não têm fé. Porque vocês estão olhando para mim e me vendo não como alguém que vai transferir uma natureza para vocês, mas como alguém que vai mudar a circunstância ao redor. Por isso, quando a circunstância ao redor abala, vocês se abalam. Porque a fé de vocês está firmada na minha capacidade de mudar ao redor de vocês e não na minha identidade. O Senhor pode vir e liberar quantas palavras quiser sobre a nossa vida. Se a nossa fé na identidade não for firmada, a gente não vai conseguir colocar em prática. Deus pode vir sobre a tua vida e falar para você: mãe, pai, você tem autoridade sobre o teu filho. Você é pai. Você tem autoridade. Autoridade não é direito de mandar. Autoridade é direito espiritual de influenciar. De ser um guarda-chuva. Entendeu, pai? Entendeu, mãe? Entendi. Então, governe. Deus já falou. Deus não tem que dizer mais nada. Não tem mais que orar. Eu tenho que ir lá e governar. O que eu governo? Eu libero a minha natureza sobre meu filho. Mas para isso eu tenho que ter fé nessa identidade. Eu tenho que crer. Porque na primeira vez que essa criança me desafiar, a minha identidade vai ser provada. Eu sou mesmo essa pessoa que tem autoridade, porque ele está me desafiando. Porque ele não está me obedecendo. Isso é Jesus. Você é mesmo filho de Deus? Transforma a pedra em pão. É mesmo isso? Sem fé naquilo que Deus disse a teu respeito, você não entra nesse lugar. Porque Jesus foi enviado, querido, como sinal de Deus. E como imagem para que eu e você, pela fé, possamos ser moldados à imagem do Pai. E quando você entra nesse lugar, e eu entro nesse lugar da imagem dele completa, aquilo que ele disse a meu respeito vai acontecer naturalmente. Não tem como não entrar nesse lugar. Mas se a fé não for estabelecida nisso, se eu não firmar os meus pés naquilo que Deus falou a meu respeito, eu não vou conseguir entrar nesse lugar. Abre sua Bíblia em Lucas 7 comigo. (36) E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava na mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas. E enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés e ungia com unguento. Quando viu esse fariseu que o tinha convidado, falou consigo, dizendo: se ele fosse profeta, saberia quem é essa mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer. E ele dizia: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? Simão respondeu: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher. Eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés. Mas essa regou os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo, mas essa, desde que entrou, não para de beijar os meus pés. Não me ungiu a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com unguento. Eu te digo isso, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Você vai ver diversas outras situações onde Jesus cura pessoas, toca na vida de pessoas, e ele termina dizendo assim: a tua fé te salvou. Ele não fala sobre cura. Todas essas pessoas, quando se dirigiam a Jesus, e no caso dessa mulher, tinham 2 pessoas, e Jesus compara as 2 pessoas: o dono da casa, um fariseu, alguém que andava pela lei, que entendia tudo de lei. Ele chama Jesus de mestre, inclusive. O que Jesus está dizendo para ele: você não entendeu quem eu sou.
Você me põe na tua mesa, mas não me dá o lugar que você confessa que eu sou. Você não me trata da forma como você diz que teoricamente eu sou. Você me convidou para vir aqui porque você viu eu fazendo sinais. Você me chama de mestre, então você me considera um maioral da lei. Mas quando eu entro aqui, você não me dá esse lugar. Essa mulher, pela fé, ela crê na minha identidade. E o que ela recebe depois disso é sozo, salvação. A palavra sozo, a palavra salvação, quando Jesus fala aqui, ela significa resgate, devolução de algo. Que é o que Cristo veio fazer. A salvação de Jesus não é me levar de volta para o céu. É me devolver ao lugar de onde eu fui tirado quando Adão caiu. Isso é salvação. Por isso, quando Jesus olha para essa mulher, quando ele olha para a mulher do fluxo de sangue, quando ele conversa com várias, ele fala: a tua fé te salvou. A tua fé em quem eu sou, quando você deposita em mim fé na identidade que eu tenho, você me confessa e anda em cima disso, eu devolvo você para aquele lugar. A cura é só uma consequência das menores. A mulher do fluxo de sangue, quando ela vai tocar em Jesus, ela diz para si: se eu apenas tocar-lhe, eu vou ficar sã. O que ela está dizendo? Ela está para si mesma confessando a identidade do Cristo. Quando ela fala isso, ela extrai do Cristo o que ele tem para dar para ela naquele momento. Isso é quem recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Você pode obedecer o teu pai. Se você não honrar o teu pai, a palavra não se aplica a você na tua casa, na tua família. Se eu não dou a ele esse lugar. Porque a forma que Deus tem de restabelecer governo sobre a terra é devolver a autoridade sobre cada um dos lugares. Por isso ele diz: respeitem as autoridades constituídas. Porque quando você dá o que é de direito, você recebe o que é de direito. Cristo tinha um reino para receber, sim, quando ele deste o que era nosso direito por Deus. Filipenses, Jesus, quando você entrega, quando você se entrega, você recebe um nome acima de todo nome. Isso tem a ver com fé. Quando aquele centurião manda chamar Jesus, e os judeus vão chamar Jesus e falam: você tem que ajudar aquele homem, ele construiu a nossa sinagoga, ele é um bom homem para nós, e um servo dele está doente. E Jesus fala: vamos lá curar. Quando ele está chegando, o homem manda os romanos na frente, os servidores dele, falam: olha, o nosso mestre disse que ele não é digno de te receber debaixo da casa dele. Dá uma palavra só. Porque ele tem homens a serviço dele, ele sabe como funciona isso. Ele sabe que ele fala para um soldado dele: vai para lá, ele vai, vem para cá, ele vai. Ele sabe quando ele pede para os serviçais dele agirem, eles agem debaixo de palavra. Então ele sabe que se você der só uma palavra, está resolvido. Ele entende desse negócio de autoridade. Jesus olha para aquilo e fala: nem em Israel achei tanta fé. Alguém que não só entende de autoridade, mas reconhece quem eu sou. Ele sabe que se eu der uma palavra, as coisas se resolvem. E pronto, o menino está curado. Na mesma hora o menino aparece curado. Porque o homem crê naquela palavra. Esse homem não era crente. Esse homem não era judeu. Esse homem cria em quem ele disse que Jesus era. O problema é que a gente pode estar dizendo que Jesus é quem é, baseado em legalismo. Baseado na lei ainda. Por isso vai ficando pesado, pesado, pesado. E a gente estoura e peca e cai. Vamos começar de novo, vamos, e começa a acumular de novo. Porque fé não foi aplicada na identidade de quem ele é. Porque o Senhor disse para você coisas a teu respeito e a meu respeito. Você é isso, eu te chamei para fazer isso. Mas você é o primeiro que não crê nessa palavra. Ah não, eu creio. Querido, a tua fé é provada quando ela necessita ser provada. A tua fé é provada quando ela é confrontada. Nossa fé é provada não quando Deus fala algo a meu respeito. Porque o diabo você não vence com oração. Você pode orar quanto quiser. Você não vence o diabo com oração, você não vence o diabo com jejum. Esse é o problema. O diabo bate na tua porta e te oferece a explosão. Você rasga tudo e você cai. Aí a gente volta, vamos começar de novo. E você acha que vai vencer isso com oração e jejum. Oração e jejum serve para te consagrar. Serve para nos aproximar do Senhor. Serve para matar a sua carne, não para enfrentar o diabo.
O diabo é resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo não vai ser vencido pelo quanto você ora. Ele vai ser vencido pelo quanto você resiste. Porque ele vai voltar de novo. Sabe aquele ponto em que você caiu? Ele vai voltar de novo, pode esperar. Ele tem que voltar. Ele é um enviado de Deus para voltar naquela área na tua vida e falar, testa ele de novo naquilo, porque eu preciso que ele vença aquilo. E aí você cai de novo, e ele se ausenta até a ocasião oportuna, e fica longe. E aí você volta em Deus, me perdoa, Senhor, dessa vez eu vou conseguir. E se consagra. Agora eu consigo, Deus. E Deus fala, vai lá. E Deus permite que Satanás venha de novo na mesma área. Porque Deus precisa que você vença. Porque sem vencer aquilo, você não conquista autoridade sobre aquilo. E você não pode ir para cima das portas do inferno, porque você não venceu o inferno. O Senhor confessa a tua identidade. Eu te chamei para derrubar portas de inferno. Mas isso não é suficiente para derrubar portas de inferno. Pedro já tinha uma palavra, você vai... E Pedro não entendia aquela palavra, e Pedro nega Jesus. E Jesus fala, quando Jesus chama Pedro de novo, ele fala, vamos começar de novo? Tudo de novo. Está no barco, lança a rede, enche o barco de peixe, abandona o barco cheio de peixe, vem aqui para a margem. Vamos começar de novo, Pedro? Vai ter que passar de novo. Porque o que eu disse a teu respeito não garante nada. O que eu disse a teu respeito é uma pedra para você crer. Creia no que eu falei. Em tudo o que eu falei. Não só no teu destino. Creia no caminho que eu propus. Creia em cada palavra que está ao teu redor. A gente desacredita muito de palavras do Senhor. Porque com o tempo a gente começa a moldar a Deus a nossa natureza. A gente se torna tão íntimo de Deus que a gente transfere para Ele os nossos sentimentos. Ele sente como eu. Eu estou com dó de tal situação, Deus também está com dó. Eu estou com frio, não quero ir para a igreja hoje. Deus também está com frio, Ele está quentinho aqui comigo. Ele também está entendendo que eu não quero ir. Você começa a trazer Deus para o teu ambiente. Enquanto a fé serve para te tirar daqui e te levar para o ambiente dele. Mas ela corrompe. Isso é idolatria. É dar a Deus a imagem do homem. Eu não estou com vontade, logo Deus não está com vontade. Ele fala aí que você engana. A fé era para você crer que eu sou inabalável, eu estou no mesmo lugar. Aquela palavra que eu disse lá atrás continua a mesma. E você que está se afastando dela, deveria ter fé naquilo que eu falei e se mover em direção a ela. Para isso é fé. Lá na África dessa vez, o Senhor falou algumas coisas com a gente lá e aqui, que foi claro em cima disso. Com relação à África, eu falei isso para eles lá. Não existe um lugar no mundo que recebeu tanto dinheiro como a África. Não existe um lugar no mundo que receba tanto evangelho, tanto missionário, tanta palavra como a África recebe. E não existe um lugar tão desgraçado nessa terra como a África. Tem alguma coisa errada. Porque por mais maldito que possa ser aquela terra, e não é a terra física, mas por mais que possa existir uma descendência que precisa ser remida naquele lugar, nada seria empecilho para um lugar que está recebendo a palavra do Senhor com tanto empenho, com tanta diligência, com tanta gente, em todos os idiomas possíveis, todos os ministérios possíveis, do mais pentecostal e tradicional ao mais louco, tem de tudo, e não muda nada, e a desgraça vem, e aí o povo todo olha, e a igreja olha com dó, e esse é o erro, porque aí chega lá tratando aquele povo como coitado de novo. Os coitados, eles não são em nada coitados, eles são responsáveis pelo que vivem. Eles são responsáveis por toda a desgraça que eles passam. Porque eles se acostumaram a receber Jesus e não receber o Cristo. Eles se acostumaram que o Evangelho é algo que vai vir aqui para resolver a minha vida. Eles não aprenderam que o Evangelho veio aqui, querido, para transformar a tua vida e não para resolver a tua vida. O Evangelho veio aqui para você comer o Cristo e se transformar em Cristo nessa terra. E acabar com a idolatria dentro da tua igreja, acabar com a feitiçaria na tua vila. E acabar com o abandono das crianças e manifestar o reino aqui. E quando você fizer isso, você está dando resposta ao que foi semeado. Porque a quem muito é dado, a muito é cobrado. Por isso que a desgraça não sai de cima daquele lugar. Porque se por um lado aquele povo clama por misericórdia e o Senhor manda recurso,
O Senhor arranca gente de casa, do mundo inteiro. Eu posso falar por mim, mas imagina isso no mundo todo. Eu falei muito isso com o Caio no fim dessa viagem. Falei, Caio, eu fiquei mais tempo em saguão de aeroporto do que pregando. Não é possível. A gente passou 8 horas dentro de uma van que cabe 12, com 22 pessoas viajando, para ir naquele lugar. A gente gastou um dinheiro que não tinha. Aquele povo vai comer disso. Você acha que Deus não vai cobrar deles depois, se eles não tratarem isso da forma correta? Você acha mesmo que Deus vai olhar para eles depois, que eles receberem essa palavra, em que você chega lá e aponta o dedo na cara deles e fala, olha como vocês estão tratando seus filhos, olha o que vocês estão fazendo com as esposas, olha a quantidade de adultério dentro da igreja, e você chega e esfrega tudo aquilo diante deles e fala, arrependam-se, e você abre a mão da tua família, e você vai para lá para ser picado por bicho, para pegar malária, você faz tudo isso obedecendo no chamado de Jesus, e você vai embora de lá depois, e esse povo gasta tudo que você deu, abandona tudo, e a hora que o filho fica doente, ele corre no feiticeiro. Você acha que Deus olha para esse povo como coitados? Não. Você fala, na mesma medida em que estou enviando socorro e palavra, eu envio juízo, porque aqui muito é dado, muito é cobrado. Porque a cobrança da sua vida está sobre, na mesma medida, a revelação. Por isso que em todo lugar que eu vou pregar, eu falo, e lá eu falo muito. Vocês não deveriam ter ouvido o que ouviram agora, porque agora vocês são indesculpáveis. Por isso Jesus, quando está indo para a cruz e tem as mulheres chorando, ele fala, vocês não deviam estar chorando por mim. Minha dor acaba em algumas horas. Vocês deviam chorar pelos filhos de vocês. Porque vocês não entenderam o tempo da visitação. Porque era melhor não ter recebido Cristo, do que ter recebido e não ter colocado fé em cima disso. Porque agora vocês são réus de juízo. E Deus é bom, Deus é muito bom, mas Ele é justo, na mesma intensidade que Ele é bom. Justo para mover pessoas a arriscarem suas vidas, seu tempo, seu trabalho e sua família, para vir aqui cuidar de gente que nem sabe quem é, mas para depois cobrar de vocês o fruto disso. De gente vir aqui derramar talentos nas mãos de vocês e falar, está aqui, e ele visitar depois e falar o que vocês fizeram com isso. Por isso que eu não tenho um pingo de dó. Até porque eu já disse, Deus não tem dó, Deus tem misericórdia. Eu também não tenho dó. Pena eu tenho de quem não tem escolha. Eu tenho pena das crianças que estavam lá sem roupa, ela não tem escolha. Pena dos adultos, mesmo com fome, nenhuma. O mesmo Cristo que veio para mim está para você. O problema é que se você não honrar aquilo que está colocado diante de você, na identidade, se você não entender a identidade, nada vai mudar. Então para eles se vocês continuarem me olhando como o branco, nada vai mudar. Se vocês continuarem me olhando como aquele que tem que voltar aqui ano que vem, nada vai mudar. E pior, mais juízo, e mais juízo, e mais juízo. Se você não tiver fé na identidade que Deus te deu, e fé na identidade das pessoas que estão ao teu redor, não muda. Eu não consigo extrair aquilo que é meu direito. Por isso que fé, querido, ela não é sentimento. Você não honra o profeta na qualidade de profeta porque você sente isso, é porque você sabe. Eu sei quem é, eu sei a posição que está, eu sei que dali tem coisas para ser extraída para a minha vida, dali tem outras coisas, dali tem outras, de cada situação, dos meus filhos, tem coisas para serem extraídas para mim, à medida em que eu dou a eles o que é direito deles. Tem coisas que eu só recebo porque eu dou, tem coisas que eu só recebo no Senhor porque eu dou para filhos. Tem coisas que Deus já me falou, não espere receber, eu vou te compensar. E não porque era direito, não porque não era direito, porque não me foi dado. Coisas que eu tinha direito e eu já fui falar com Deus. E Ele falou, não espere receber, e se não receber, não se preocupe, eu te compenso naquilo que te faltam. Mas à medida em que você dá o que é de direito, você extrai o que é seu direito. E é assim que o reino de Deus se estabelece. Quando a gente crê de fato no que foi dito a nosso respeito e ao respeito do que está ao redor. Quando eu dou a esse lugar a identidade desse lugar, o que é de direito desse lugar. Quando eu dou a pessoas essa honra. Sem fé, querido, a gente não entra nesses lugares.
A gente fica se movendo por sentimento. É lindo quando você consegue entrar num lugar, de ver o milagre acontecendo ao teu redor. O que eu contei para vocês, que eu falei com Deus como pai antes de viajar, aquilo foi fantástico. Que coisa linda ver aquilo acontecendo, eu dava risada. E o Senhor fala assim, e essa é a hora que Deus olha para a gente e fala, mas qual é o estranhamento? Eu não disse isso. Você é que não tinha fé para andar nisso. Mas sempre esteve à disposição. Eu cuidar de você como filho, no nível que eu falei, sempre esteve à disposição. Você que não anda nisso. E aí quando você anda, acontece, você fala é milagre. Ele fala, não, o nome disso não é milagre. O nome disso é fé. A fé atrai o que o Senhor já disse que existe. A fé não existe para fazer acontecer coisas. Ah, se você der uma oferta, creia que o Senhor vai fazer. É mentira, não vai fazer. A Bíblia diz que tudo já foi escrito antes da fundação do mundo. Só pode acontecer o que já foi escrito, o que já foi determinado. Pode, não significa que vai. Pode à medida que eu vou no Senhor para descobrir o que está escrito a meu respeito. E manifesto isso, baseado em fé. Eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que Ele disse a meu respeito. Eu sei o que Ele disse a respeito das pessoas que estão ao meu redor. Por isso que tudo é fé. Não fé no que Ele vai fazer. Fé na identidade. Fé em quem Ele disse que eu sou. Quem Deus disse que você é. O que Deus disse a teu respeito? O que Deus disse a respeito do lugar que você está, das pessoas que estão ao seu redor. Sem fé, isso não vai se manifestar. E sem fé eu vou cair em legalismo. Vou voltar para aquele lugar de sentimento. Deus nos deu emoções, querido. Deus nos deu sentimentos. Mas a gente não vive por eles. Porque o lugar, a área que Satanás mais nos ataca é na área emocional. É no que eu estou sentindo. O problema maior ainda é quando você fica tentando entrar nesse lugar usando a sua carne para isso. Tentando convencer a tua carne aquilo. Isso não acontece. Tua carne nunca vai se converter. Minha carne não se converte. Então não adianta você ficar dando ordem para a carne. Não adianta você ficar fazendo esforço para a carne. Eu vou fazer mais e mais. E quase falta ar para tentar entrar nesses lugares. O que acontece é que eu estabeleço o governo sobre ela. Quem manda aqui sou eu. Eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus falou. Ele falou que eu sou capaz de vencer isso. Quem manda aqui sou eu e eu não tenho que gritar. Se eu tenho que gritar, já é o primeiro sinal de que eu não entendi a autoridade que eu tenho. Jesus não grita, porque Ele sabe quem Ele é. Jesus, quando o filho vira as costas, fala, vou embora. Ele, não, mas não entra em discussão. Fala, tá bom, eu sei. Sabe o que você faz com criança? Sua filha fala, eu vou embora, vou pegar minhas coisas. Você nem dá ouvido. Você sabe. Eu sei em quem eu tenho crido. É nessa hora que você percebe que a tua fé não está embasada na tua identidade. Quando a tua esposa faz algo ou fala algo que você acha que está corrompendo o teu governo, você tem que provar que não, que eu que mando. Você não sabe onde você está. E se você soubesse onde você está, você ia ser como Jesus. A igreja cospe na minha cara, eu não te amo, não te quero. Sabe o que está falando. Fala como uma louca, como diz Jó. Eu sei onde o Senhor me colocou. Não foi você quem me colocou no lugar de governo, foi Ele. Só Ele pode me tirar. Fica de pé, querido, para a gente orar um pouquinho. Abraão teve um problema sério por não ter fé na sua identidade. Ele começou bem, fez muita coisa para Deus, mas ele não levou a sério uma palavra que ele recebeu de Deus. Deus disse para Abraão, você é pai de multidões. Deus mudou o nome dele, mudou o propósito dele e falou, você é pai de multidões. Entendeu, Abraão? Entendi. Só que Abraão colocou isso como foco na vida de Isaac. E Isaac nasceu. E Sara morreu. E Abraão esqueceu.
A tua identidade é pai de multidões. Entendeu? Isso é tua identidade. Em todo lugar que você for. Não tem a ver com igreja, Abraão. Você é pai de multidão. Aí Abraão, depois que Sara morre, se casa com Quetura. Tô novo ainda. 140 e poucos anos. Tô novão ainda e quero ter outra mulher. E vai e faz mais 5 filhos nela. Cada um desses filhos se torna mais uma nação. Inimigas de Isaac. Por quê? Porque a identidade, ela é pai de multidões. Tem a responsabilidade com a tua identidade. Você é pai de multidões. Isso não tem a ver com o evangelho. Isso tem a ver com identidade. Você é profeta, cuidado com a tua boca. Por não entender isso, você não profetiza todo minuto que era para profetizar. E você profetiza um monte de besteira que era para ficar de boca fechada. Porque você não entende que dom de profecia não tem a ver com chegar na igreja e opa, vamos começar a profetizar. Tem a ver com uma vida. Tem a ver com ser. Eu sou. As minhas dores são proféticas, porque eu sou um profeta. Eu não estou. Não é uma função aqui dentro da igreja. E quando você fizer isso, você vai começar a olhar para tudo na tua vida, como eu olho para tudo na minha vida como profético. Tudo. Tudo na minha vida é profético. Porque eu sou um homem espiritual. E a Bíblia diz para o homem espiritual, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Eu sou um espírito. Que temporariamente estou vivendo num corpo, numa carne. Mas eu não sou essa carne. Eu sou algo que já existia antes dessa carne. Só que se você não tem fé, e fé é firme fundamento daquilo que você não vê. Fé que eu sou um profeta, fé que eu sou um pastor, fé que eu sou um apóstolo, um evangelista, algo que o Senhor chamou para ser. Eu tenho fé nisso, eu creio. Isso faz parte da minha identidade. Em tudo que eu faço, eu sei que isso está sendo manifesto. Eu vou na casa da minha família, é um pastor que está sentando para comer, não é o filho do meu pai. Eu sou isso. E um pastor faz o que? Ele conduz. Mas como não tem fé nisso, continua sendo mesmo sem ter fé. Só que ao invés de conduzir, compromete. Porque o diabo não quer saber se você sabe ou não sabe, se você crê, se você não crê. Ele acreditou na palavra quando Deus disse. Quando Deus disse, Abraão é pai de multidões, é dele que eu vou gerar. Abraão falou, opa, recebo, pai. Abraão, pai não, né? Eu recebo, Senhor. Abraão recebeu aquela palavra. O Satanás recebeu aquela palavra. Então quando Abraão pega e não se dá conta de quem é e faz um filho em Agar, na ignorância dele, Satanás fala, eu não quero nem saber se é ignorante. E Ismael tem direito à herança. E tem 12 tribos também. E Ismael também é filho de Abraão. E até hoje estão brigando lá. Porque quem é filho de Abraão? Porque Satanás crê no que foi dito a teu respeito. O dia que o Senhor falou que da tua boca sai profecia, e você esquece daquilo por um minuto e vira e fala assim, você é uma desgraçada. Satanás fala, glórias a Deus por isso, porque você é um profeta. E da tua boca acabou de sair uma palavra sobre ele. Satanás pega aquilo, ele crê, ele tem fé no que Deus disse. Nós aqui não temos. E por isso a gente desgraça muita coisa, por não ter fé na identidade que foi dada, por não se mover em cima da identidade que me foi dada. Porque eu estou esperando, na verdade, o Jesus, Salvador do mundo. Mas enquanto Ele me chama para ser imitador de Cristo, é isso que Paulo fala, sejam meus imitadores como eu imitei a Cristo, o ungido, aquele que veio para remir, aquele que veio para morrer. A gente precisa ter fé na identidade, querido. A gente precisa ter mais fé naquilo que Deus disse a nosso respeito. Mas fé, firme fundamento. Crer de forma arraigada no que Ele disse. E que isso influencia toda a nossa vida, influencia tudo que a gente faz, todos os lugares por onde a gente anda. Abaixa a sua cabeça, querido, fala com Deus. Tudo que o Senhor vai fazer, tem que fazer, começa com fé. Abraão é pai da fé antes de ser pai de Isaac. Ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça.
A lei, a graça, os processos pelo qual o Senhor vai me transformar parecido com Ele, são só processos, para que eu creia que essa imagem existe, a imagem de Deus existe, e seja encaminhada até ela, até o propósito, até o projeto que Ele tem para mim. Mas ela não é um fim em si mesma. Senão a gente vai ficar como o povo lá da África, constantemente esperando um novo profeta, uma nova ajuda. Da onde vai vir agora? Da onde vai vir o socorro agora? Volta aqui ano que vem, apóstolo. Volta aqui, vem pregar. E você volta. Chega lá, está tudo do mesmo jeito. E eles deixando a desgraça para os filhos. E os filhos deixando para os netos. E nada muda. E nada muda. Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a ter fé naquilo que o Senhor disse a nosso respeito. A nos mover em fé em cima da palavra que foi dita a nosso respeito, Senhor. A honrar a Tua palavra, Senhor. A dar a Tua palavra, Senhor, aquilo que ela merece, o lugar que ela merece, Pai. A confessarmos com as nossas atitudes aquilo que o Senhor confessou no céu, Pai, a respeito do que nos cerca, Deus amado. Que nós possamos entender a diferença entre honra e obediência, Senhor. Nós não queremos viver, Senhor, constantemente debaixo de lei, Pai amado. Nós não queremos nos tornar legalistas, Senhor. Obedecer sem fé, obedecer sem crer naquilo que o Senhor falou, Deus. Nós queremos crer que toda a Sua palavra é para gerar vida, Senhor. Que toda a palavra que foi dita a nosso respeito, ao nosso redor, toda a palavra escrita na Escritura, Pai amado, ela tem o objetivo de gerar vida. Toda ela, Senhor. Cada vírgula, tudo que foi escrito para o nosso ensino, Pai. Nós queremos crer, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor já nos disse a respeito de pessoas, a respeito de situações, do lugar que o Senhor nos colocou, que tudo é verdadeiro. E queremos dar, Senhor, honra a cada uma dessas situações para poder extrair aquilo que o Senhor tem para nos devolver em cada uma delas, Pai. Nós queremos Te dar o lugar de paz, Senhor, realmente, não apenas da boca para fora. Nós queremos confiar no Senhor, Pai, de forma intensa e integral e não só da boca para fora, Pai. Nós não queremos confessar que o Senhor é nosso provedor, mas passar a semana desesperado para conseguir pôr o pão na mesa, Pai. Não queremos confessar que o Senhor é Senhor, Deus amado, mas Te desobedecer constantemente. Nós não queremos confessar que o Senhor sarou nossa identidade, mas passar a semana, Senhor, preocupados com a opinião das pessoas, tentando nos convencer que nós somos aquilo que o Senhor disse, Pai. Nos dá fé, Senhor, nos dá fé, Pai amado, para nos transformarmos naquilo que o Senhor disse, para andarmos na palavra que o Senhor disse a nosso respeito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo. Nos transforma, Espírito Santo, nos coloca nesse lugar, em nome de Jesus, Pai. O Senhor nos despeça em segurança, Pai. O Senhor nos conduza debaixo da Tua graça durante essa semana. Para honra e glória do Teu nome, Jesus, que nós agradecemos. Amém, Senhor.